Olá, que tal? Muito buenas tardes. É um gosto, uma vez mais, estarmos aqui em la classe para os obreiros e colaboradores. E também a CPOs, membros e aqueles que lhe gustam participar desta classe, que lhe fortalece espiritualmente, que lhe alimenta espiritualmente. Vamos primeiro a ser uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe, porque a cada domingo estamos meditando em 5 versículos, e cada versículo o Espírito Santo ha dicho algo muito forte a nós outros. Cierre os olhos, mi Deus e mi Padre. Nós outros lhe agradecemos por estarmos reunidos para alimentar-nos através de tu palavra. A palavra dele, Senhor, não há deixado dúvida. A palavra dele, Senhor, não deixa uno debilitado. A palavra dele, Senhor, dá ânimo, fé, disposição, temor, purificação. É a palavra dele, Senhor, que lava-nos, que abre nossos olhos e que nos deixa firme para não cair em los laços, em las trampas del diabo. Deus meu, em nome de Jesus, abra o entendimento de todos tus servos. Se há alguma pessoa indisposta, com um dolor, com um mal-estar, se há algum servo que neste exato momento se encontra vivendo um problema que lhe atormenta, que este problema seja arrancado agora, esta preocupação, esta ansiedade seja arrancada em nome de Jesus. E bendiga-me, Padre, para que esta classe não só alimente, mas salve. Se há pessoas que necessitam ser salvas, que a salvação aconteça em esta classe. Amém? E graças a Deus. Bueno, abra sua Bíblia e na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Domingo passado nós outros meditamos desde o versículo 6 até o versículo 10. Hoje vamos a meditar 5 versículos mais. Versículo 11 hasta o versículo 15. E tenho a certeza que Deus lhe fortalecerá. Não permita que nada pueda quitar sua atenção. O tema da classe de hoje é esta aí: las ardentes pruebas de la fé. La fé, ou vivir por la fé, é prueba tras prueba. Mas cada prueba que passamos e somos aprovados, nós outros amaduramos. Em cada prueba, nós outros sacamos proveito daquela prueba, porque cada prueba ha fortalecido, cada prueba ha traído paciência, ha traído experiência, madurez. Não tenha medo das pruebas, não tenha medo de passar pelas pruebas, porque as pruebas nos hacen mais forte. Versículo 11, Pedro falou desta maneira: ele que habla, que hable conforme a las palavras de Deus. Ele que sirve, que lo haga por la fortaleza que Deus lhe dá, para que em todo Deus seja glorificado mediante Jesucristo, a quem pertence a glória e ele domínio pelos siglos dos siglos. Amém. Pedro estava dizendo: se vamos predicar, anunciar a palavra de Deus, temos que anunciá-la de verdade. Não podemos anunciá-la de qualquer maneira, há que anunciá-la de verdade. Veja a explicação. Esta exortação deve estar clara e deve ser meditada com frequência, pois
não todos se expressam como se expressaram as palavras de Deus. Ou seja, quando nós outros hablamos da palavra de Deus, nós outros temos que falar de acordo com o que está escrito. Não podemos colocar nossas ideias, nossos pensamentos dele contrário. Temos que passar o espírito da palavra, porque é o espírito da palavra que bendice, que libera, que salva as pessoas. E a explicação sigue dizendo: alguns servem a sua acomodação e com a lei del mínimo esforço desdão ele poder de Deus. Ouvidam que servimos como instrumentos para dar testemunho da glória de Deus. Todo o que hacemos e decimos deve ser honrado, porque servimos a Deus que tem poder ilimitado. Ou seja, eu não posso predicar uma coisa e viver outra coisa. Eu não posso, na igreja, ser ele pastor Jorge e em casa ser outro homem de Deus, porque eu tenho uma esposa, é minha primeira ovelha, e eu sou obrigado a ser para ela uma referência espiritual. Imagina você, minha esposa me ver na igreja uma pessoa, e quando estamos em casa, ela mira a mim e vê outra pessoa. Isso é frustrante, ou não é? Porque ela diria: eu estou casada com um hipócrita, eu estou casada, desculpa a expressão, com um mentiroso, que mostra uma coisa e em realidade as outras. Então, todo que predicamos, mostramos que aquela prédica é verdadeira com nosso comportamento. Versículo 12, Pedro sigue falando: amados, não os surpreendais dele fogo de prova que em meio de vós outros há venido para provar-os, como se alguma coisa estranha estuviera acontecendo. Ou seja, ele fogo de las pruebas é bueno estar nele fogo de las pruebas que está vivendo tranquilo, porque quando não há persecução, quando não há algum problema, nós outros nos acomodamos, não adiunamos, não oramos, não é verdade? Mas quando você sai de uma batalha e vence aquela batalha e vem outra batalha, graças a Deus, porque a cada luta vamos nos fortalecendo mais, vamos nos amadurando mais, vamos conquistando experiência que ajuda-nos a vencer e que nos dá condições de orientar, de ajudar outras pessoas. Aí sigue lá a explicação: la prueba vendrá como não está preparados, porque la prueba a cada momento vem. Aí que está preparado para determinadas situações que vêm sem esperar, porque em la vida também sofrimos las pérdidas, ou não é assim? E quando uno espiritualmente não está preparado, e na hora da prova uno é reprobado. E na hora que uno sofre uma injustiça, uma situação em que sua carne tem coragem, se uno não está preparado, uno é reprobado. E esta reprovação não é o homem que faz, é ele próprio Espírito Santo. Ele próprio Senhor Jesus disse
que nele final de los tempos, el amor de muitos se esfriará. O que é el amor? Quando uno ama, uno sacrifica por aquele que uno ama. Mas quando el amor acaba, uno começa a ver as coisas com uma mirada maliciosa. Como há um dito, não? Eu confio desconfiando. É ele dito dele mundo. Eu confio desconfiando. Quem ama, confia. E aqueles que estão perdendo este primeiro amor, há deixado as coisas importantes para trás. Versículo 13, Pedro habla assim: antes bem, em la medida em que compartis os padecimentos de Cristo, regocijai-os, para que também em la revelação de sua glória os regocijeis com grande alegria. Ou seja, é uma alegria sofrer por causa de Cristo, ser criticado por causa de Cristo, ser perseguido por causa de Cristo, mas um dia estaremos com Ele em la glória, dizendo assim: valeu a pena suportar, aguentar, manter ele coração limpo, manter uma visão pura para estar aqui em uma eternidade com Jesus. A explicação habla assim: regocijar-se de ter parte com Cristo em meio del sofrimento, padecimento, em la aflição ou em la adversidade, porque quando passamos por essas coisas, a glória de Cristo se revela em nós outros e será perfeita quando Ele há de se revelar-se. Ou seja, quando nosso Senhor se revelar, quando Ele, Senhor, venir por nós outros, e se não formos arrebatados, a morte nos hará chegar hasta Ele. Porque você sabe que a morte de um cristiano não é motivo de tristeza, mas de alegria. A morte separa de seus familiares desta vida, mas a morte une a Cristo. Quando uno morre e uno em vida determinou, vou a servir a Cristo, vou estar com minha vida para Ele, servindo a Ele, passe o que passe, aconteça que aconteça, me vou a manter-me puro para Ele. Estes sim serão muito felizes quando se encontrarem com Ele para esta vida eterna. Versículo 14: se sois vituperados por el nome de Cristo, ditosos sois, pois el Espírito de glória e de Deus reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos ele és blasfemado, pero por vosotros és glorificado. Ou seja, ele mundo blasfema, ele mundo critica, ele mundo sempre há dito, depois eu saco um tempo para Jesus, depois eu veio um tempo para buscar a Jesus, mas quando a morte chega, não há tempo, e generalmente a morte chega como um sopro. Não é assim? A morte chega tão rápido que não dá tempo uno a arreglar a vida em vida. E morre, vai para o outro lado, já não há mais o que fazer. A explicação diz assim: Pedro recuerda as bem-aventuranças e nos recuerda que qualquer vitupério, insulto, humilhação
degradação ou desprezo por causa da verdade, por causa da verdade que é Cristo, genera mais paz, mira aí, genera mais gozo, mais limpeza de nosso coração por causa do Espírito que mora em nós outros, que nos hace suportar tudo que suportamos hasta hoje. Você crê que é uma posição? Você crê que são 30 e picos anos que nos dá esta condição? Não, senhora, não, senhor. É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é forte em nossas debilidades. Não crê você que eu tenho minhas debilidades? Que você tem suas debilidades? E ele, Espírito Santo, para que serve, pastor Jorge? Como está escrito, ser forte em nossas debilidades. Quando a carne quer que uno desista, o Espírito ha dicho, não desista. Quando a carne quer que uno mire hacia atrás, o Espírito ha dicho, mira hacia adelante. Quando a carne quer que uno traicione, que uno venga entristecer a Deus, o Espírito habla, não haga isso, não ponga a mão aí, não entre em este lugar, não hablas desta maneira, aléjate desta mala amistade, aléjate deste malo noviazgo, namoro, aléjate, porque o Espírito Santo, ele trabalha para conservação de nossa salvação, de nossa alma. Por isso, é importante que uno ponga força. Quando digo poner força, não é ansiedade, não é quedar ansioso, não, porque isso acontece naturalmente. Esses dias me perguntavam na persona, por que busco e não recebo o Espírito Santo? E eu dizia a esta persona, Cristo, ele se entrega 100% a uno, quando uno se entrega 100% a ele. E se você não foi bautizada, é porque aún não houve uma entrega total. Mas como? Só você sabe, porque é personal. Só uno sabe. Tenho que ser perfeito? É impossível. Tenho que vir todo dia à igreja? Isso é fanatismo. Porque o bautismo com o Espírito Santo acontece de maneira natural. Mas o Espírito Santo necessita que nossa entrega a Deus seja primeiro sincera e total. Que não tenha mais nenhum vínculo com o mundo. Que não tenha nada de sujo dentro de um. Aí sim, o Espírito Santo entra e hace morada. E no último versículo, Pedro diz assim, que de nenhuma maneira sufra alguno de vós outros como homicida, ou ladrão, ou malhechor, ou por intrometido. Se você e se eu sofrer, porque ele diz aí, que de nenhuma maneira sofra alguno de vós outros como homicida, ou ladrão, ou malhechor, ou por intrometido. Essas coisas assim uno sofrer, que sofra por Cristo, mas não sofra por ser um homicida, não sofra por ser um ladrão, não sofra por ser uma pessoa intrometida. Intrometida é aquele que se mete em la vida de los demais, que quer cuidar da vida de los demais e não cuida de sua própria vida. Aí diz assim na explicação, se nos exorta a viver uma vida em donde nossas emoções vivam bajo ele domínio próprio, porque temos emoções.
mas as emoções não podem me dominar. Quem tem o Espírito Santo, aunque tenha momentos emotivos, este momento emotivo não lhe hace pecar. Eu pequei porque estava emocionado. Quem tem o Espírito Santo tem esta arma chamada domínio próprio. Há domínio, você se autodomina, porque dentro de você há o Espírito Santo. Pois quem mata lo hace motivado por suas emoções desbordadas, por temor ou por vingança, para que não sejamos condiciosos e avaros, em donde ele roubo ou la delinquência pode surgir, e que por último deixemos de intrometer-nos em aquele que não nos incumbe, para evitar conflitos innecessários. Ou seja, quando a pessoa tem o Espírito Santo, já sabe, eu não devo me meter em isto aqui, porque isto aqui não tem nada a ver comigo. Eu não devo tocar em isso aqui, porque isto aqui não me pertence. Eu não posso pagar ele mal com mal, porque as pessoas matam uma a la outra, por vingança, por ódio, por uma discussão, por uma situação que uno, dominado por la rabia, e o diabo aproveita a rabia, o ódio, e dá uma sugerência: mátalo, mátala. E a pessoa mata e destrói sua própria vida. E eu já estive em uma situação semelhante, mas graças a Deus não cheguei a matar, mas tinha planos de matar. Mas o Espírito Santo, ele me mostrou através da palavra de Deus que não era ele caminho. Ele caminho é perdonar. Ele caminho, em vez de roubar, ser delinquente, trabalhar, mas é pouco lo que vou a ganhar, mas é bendecido. E aquele pouco bendecido servirá para muitos, e não se meter aonde não se deve se meter, porque quando nos metemos aonde não devemos nos metemos em problema, nos metemos em situações vergonhosas. Então, coloca todo isso adentro sujo e vaja se preparando, porque este sábado agora, dia 27, nós outros estaremos participando, eu digo nós outros, mas será uma reunião exclusiva para as mulheres. Todas as mulheres participarão e todas dele país também participarão. Próximo sábado, dia 27, não há reunião, porque estaremos realizando, esta reunião para as mulheres, para todas as mulheres, e eu tenho a certeza que Deus bendecirá. Pero, dia 28, domingo, 4h30 da tarde, às 4h30 não, às 5 da tarde, me perdone, estaremos em la reunião de los servos. Todos sabem que todo o último domingo há a reunião para os servos, e todos os servos aqui de Guayaquil não necessitarão venir uniformados, todos vendrão para o templo de la fé, onde o senhor o bispo estará ministrando esta reunião de los servos, e cada reunião Deus ha dado uma bendição e bendecido todos os servos, ok? E dia 4 de dezembro, primeiro sábado de dezembro, nós outros vamos estar em la sexta reunião de los discípulos. Aí está, sexta, às 4h30 da tarde. Ayer
participamos com o Bispo Macedo, e este dia 4 também, você pode ver aí, será um outro mensagem do Bispo Macedo para todos os discípulos. Ayer nós outros nos humilhamos, foi uma maravilha, foi uma maravilha. Esta sexta reunião não será diferente. Amanhã, nele programa Obreiros em Foco, passe a voz para que mais gente participe da oração com nós outros, no Obreiro em Foco, para Deus bendecir todos os dias, de lunes a viernes, 9 da noite, de 9 hasta 9h30. E antes de 9h30, eu, com todos os discípulos, oramos pelos afligidos e eu oro por ustedes, para que Deus bendiga a todos. Terminando aqui a hora, eu vou enviar o estudo para que vocês possam meditar mais e entender que nossa missão é um propósito de Deus, que nossa missão é um plano de Deus e devemos seguir fiel a Ele hasta a morte. Vamos agradecer a Deus por esta classe em nome de Jesus. Meu Padre, nós outros lhe agradecemos por esses minutos em tu presença divina, e eu creio que tu Espírito pudo falar com tus servos, e que ele, Senhor, los fortaleça, e que ele, Senhor, dê a eles, Espírito Santo, a direção, para que eles sejam de acordo a tu vontade. Passamos por provas, passamos por desafios, e não aceitamos viver bajo a acomodação. Há que viver bajo as batalhas, porque quando estamos lutando, quando estamos em la fé, não temos tempo para pecar ou dar motivo para pecar. Espírito Santo, guarda todos os servos, guarda todos eles. Se há algum que está de repente já laçado por ele pecado, dar-lhe força para venir confessar, buscar ajuda, porque el alma é o mais importante. É triste, meu Padre, quando miramos um servo que conhece a verdade, entregando-se à la imundícia que um dia saiu, entregando-se aos demônios que um dia ele mesmo lutou e se liberou desses demônios e vuelve a ser escravo de eles. Mas, meu Padre, nós outros sabemos que eles podem se levantar, que eles podem buscar ajuda, porque a ajuda levantará a todos espiritualmente. Amém? E graças a Deus. E nosso telefone, que está aí em pantalla, 099 895 9144, esse telefone queda comigo, queda em mim, mano. Se algum obreiro, se algum colaborador, algum CPO, se você diga, pastor Jorge, eu posso escrever, eu posso chamar para você, para que você oriente-me, eis-me aqui. Nós outros queremos lhe ajudar, só não deixe para buscar ajuda depois que já é demasiado tarde, porque sua alma tem um preço, sua alma é preciosíssima, não deixe sua alma se perder. Então busque ajuda, não quede firrado e nele título, não diga, não, mas se eu lhe buscar, pastor, se eu buscar ajuda, eu vou perder meu título de obreira, eu vou deixar de ser obreiro, sou obreiro há tantos anos, eu vou deixar minha posição. E se você morrer assim, essa posição permitirá que sua alma vá para um lugar de descanso ou para um lugar de tormento. Não coloque a posição, não coloque aquele tempo de servidumbre mais importante
que sua alma. Nuestra alma é mais importante que a posição. Por isso, a maior alegria de um discípulo é sua salvação e não sua posição. Não fique-se em la posição, fique-se em sua alma. E nós outros estaremos sempre à disposição. 099 895 9144. Porque quando uma pessoa está sendo atormentada por acusação, ela não dorme bem, ela não come bem. Se vê em seu rosto que não há alegria, que não há felicidade, porque há uma acusação, não há paz. Por um tempo queda tranquilo, mas daqui a um rato vuelve as acusações em sua consciência. Mas quando você, desculpa a expressão, busca-nos e vomita tudo, e coloca os pratos em la mesa, aqui está, esta é a situação. Aí você habla em la cara del diabo, já não te devo mais nada. A quem eu tinha que confessar, já confessei. Já confessei a Deus, já confessei a meu líder espiritual, e agora pagarei um preço por la disciplina, mas minha alma, minha salvação está garantizada. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, orem por mim, eu sigo orando por ustedes e tenho a certeza que Deus está preparando coisas grandes para nós outros. Felicidade e hasta amanhã no programa Obreiros em Foco.